Quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Está começando aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Estamos ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Esse programa daqui a pouco estará editado para podcast e também, logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 8 minutos em Campos. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este Folha no Ar, primeira edição de hoje, com a informação do Instituto Nacional de Meteorologia para tempo bom em Campos, máxima de 31, mínima de 17, agora faz 21 graus. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Nós já temos no programa de hoje o Aloysio Abreu Barbosa conosco e o nosso convidado, Marcelo Freixo, deputado federal e pré-candidato a governador. Peço licença aos ouvintes, a gente fazer aquela inversão de dinâmica do programa e ao final a gente faz então as manchetes do dia do portal folha1.com.br e os comentários e a gente vai direto para a entrevista então e evidentemente, né, dá mais aí uma dinâmica também e aproveita o tempo o máximo possível com o Marcelo Freixo, que nos honra aqui com a sua presença, mesmo que virtual, se bem que amanhã ele estará em Campos também cumprindo a agenda, amanhã e sábado. Trago o seu bom dia, Marcelo, já de antemão, agradeço aí pela presença, pela entrevista, né? Seja bem-vindo a este programa, seja sempre bem-vindo aí a Campos também. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Luísio, bom dia, Cláudio, bom dia a todos os espectadores. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês na Folha. Eu acompanho o trabalho da Folha há muitos anos, antes de eu ser deputado, né? Eu falava isso aqui com o Cláudio antes, e é um prazer imenso poder conversar com vocês nesse início de dia. Obrigado. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio, e aí a gente começa essa entrevista de hoje. 7h10, Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, deputado Marcelo Freixo, bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Bom dia aí as categorias, sempre no saúdo com sua audiência pelas manhãs, taxistas, motorista de aplicativo, dias difíceis, né, com muita gasolina. Bom dia, obrigado pela audiência. Deputado, a sua relação com a Folha, é verdade, ela remonta a algum tempo, ela começou com a jornalista, não sei se está nos vendo agora, a Suzy Monteiro. E a partir daí eu lembro que ela fez uma ponte minha com o senhor, a gente fez, eu acho que umas 2 ou 3 entrevistas antes dessa daqui, né? Pela rádio, a gente fez pelo jornal. Me lembro que a gente, em 2018, fez uma entrevista com o senhor, no mesmo dia com o senhor e com o hoje senador Flávio Bolsonaro, e publicamos no mesmo dia. Lembro disso. Pois não. Não, é verdade. Eu queria aqui mandar um abraço para a Suzy. Antes da gente entrar no ar, o Cláudio é testemunha, eu estava conversando aqui com o Cláudio e eu perguntei sobre a Suzy, viu, Aloysio? Porque a Suzy foi uma pessoa que me entrevistou e eu conheci a Suzy antes de eu pensar em ser deputado. E é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho, uma pessoa que venceu, né, com todas as dificuldades de tantos jovens como ela, e chegar na realização de uma profissão. Então, acho que ela foi inspiração para muita gente jovem de Campos. Um abraço grande para a Suzy, mas é verdade, em 2018 estávamos eu e Flávio Bolsonaro, desde sempre em lados bem distintos, né, conversando com você em Campos. Sim, Suzy, se estiver nos ouvindo aí, um beijo, um abraço. É um exemplo para muita gente mesmo, aqui em Campos, em jornalismo, né? Acho que para mim, Cláudio Nogueira, é uma referência. Mas, vamos
agenda pré-pautada aqui. O senhor, amanhã, com o deputado Alessandro Molon, que deu uma entrevista aqui na rádio anteontem, falou um pouco da agenda. Qual é a agenda do senhor e do Molon aqui em Campos? Qual o motivo dela e de que ela se consiste? Olha, nós vamos começar a rodar o estado todo, né, ainda esse ano, com todos os cuidados. Primeira coisa, a gente está no momento da pandemia, nós estamos aqui aparecendo sem máscara, porque estamos online, cada um no lugar reservado, mas tem que usar máscara. A pandemia não acabou ainda, é muito grave a situação, né? Então, nós temos uma nova variante muito preocupante. Essa semana nós tivemos um dado, viu, Cláudio? De cada 7 pessoas mortas no Brasil, uma era do estado do Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar disso. Então, essa viagem que nós vamos fazer no interior vai ser uma viagem que terá esse cuidado, né? A gente não pode gerar aglomeração, não pode ter ninguém sem máscara, mas a gente precisa encontrar as pessoas do estado para ouvi-las. Então, a gente começa já de manhã cedo, tomando um café da manhã e conversando com o Dom Roberto, né? É a primeira agenda, já às 10h30 da manhã. Depois eu almoço junto com o Molon e o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, também vai me acompanhar, né, nessa ida. Nós vamos almoçar com o prefeito, né, o Vladimir Garotinho, que eu conheço bem, e depois disso nós tem agenda com vários veículos de imprensa ao longo do dia. Nós temos uma reunião prevista com a CDL no meio da tarde, né? À noite, início da noite, a gente vai conversar com lideranças de movimentos sociais e depois com representantes da UENF, do IFE e da UF, que é uma prioridade minha, sempre foi. Eu sou professor, 20 anos de sala de aula, acho que os educadores e as instituições de ensino têm que ter uma prioridade grande para mudar a situação no Rio de Janeiro. Então, a gente termina a noite, a agenda da noite com os reitores e os professores, educadores das instituições que atuam em Campos. Tem também uma agenda no Novo Horizonte, que é uma ocupação ali também de pessoas sem teto, e tem outras agendas também, né, deputado? Na verdade, eu vou recebê-los na UENF, eu vou recebê-los, essa reunião que eu falei com movimentos sociais envolve esse movimento, envolve outros também, envolve sindicatos, movimentos da área da saúde. Gostei da caneca, viu? Pode mostrar de novo, merece, é justo. Boa, saudações. É presente de um amigo tricolor, deputado. Gostei. Mas enfim, eu vou receber vários movimentos, entre eles o movimento da ocupação, no final da tarde. Como eu disse, há uma preocupação grande com a questão da pandemia, há uma questão grande com a questão do que diz respeito à prevenção necessária que a gente sempre fala cotidianamente. Deputado, você falou em almoço com o Vladimir, o Molon tinha adiantado isso aqui anteontem. E é uma pergunta, a gente vai falar aqui em 3 esferas. Nós somos um grupo de comunicação regional, logicamente que a pauta regional tem que estar presente e começar. Vamos falar aqui do governo estadual também, no segundo bloco, do federal no terceiro bloco. Então, o senhor é um professor de história, um historiador. Isso. Acostumado a dar nota. Aí, do Rio, uma visão de fora, né, mas que é importante para a gente aqui de Campos, que nota daria de 0 a 10 ao governo Vladimir nesses quase 8 meses de governo, e por quê? Olha, eu daria nota 7 ao Vladimir, e eu vou ouvi-lo bastante sobre suas dificuldades, e eu sei que é grande, né? O Rio passou por uma situação muito grave de decadência da economia do petróleo, começa a se recuperar a partir de 18, mas chegamos numa situação de crise muito profunda. A região inteira norte-fluminense é muito dependente dessa economia.
Então, você tem ainda as consequências dessa crise. E, queira ou não, é o início de um governo ainda na pandemia. Tem gente dizendo do pós-pandemia, mas não tem pós-pandemia. A pandemia não passou, né? Então, é evidente, por essas dificuldades, né, de um reerguimento econômico ainda no início, e uma situação de saúde, uma situação de crise sanitária muito profunda, eu dou nota 7, que é uma nota que você passa, né? Mas, evidentemente, você ainda tem muita coisa para fazer. Não tenho dúvida de que ele acha isso também, mas eu vou ouvi-lo, né? Nós vamos almoçar amanhã, saber das dificuldades e ver de que maneira a gente pode ajudar. Mas eu acho que 7 é uma nota justa no que diz respeito ao reconhecimento das dificuldades e saber que ainda tem muito tempo pela frente para melhorar. O senhor foi colega dele na Câmara Federal, né? Por muito pouco tempo, né? Porque ele foi eleito imediatamente. Sim, mas ele teve um papel importante, inclusive, numa universidade na qual o senhor se formou, que é a UF, né? Ele liderou uma emenda de bancada, que era até um projeto do Chico D'Angelo, deputado do PT, hoje PDT, e Chico estava com a perna quebrada. Ele liderou uma emenda de bancada para retomar as obras do campus da UF, aqui em Campos. Como é que o senhor acompanhou o trabalho dele na Câmara Federal? Olha, o Vladimir, desde o início, eu trabalhei com o Vladimir na Câmara por esse tempo. O nosso principal vínculo foi na questão da emenda, mas eu trabalhei com a Clarissa Garotinho durante meus mandatos de deputado estadual, né? A irmã, né, do Vladimir. Ela foi deputada comigo por 2 mandatos, se não me engano, né? Então, conheço bem a família ali. O Vladimir, ele, como deputado federal, teve muito empenho nessa questão das emendas para a região do Norte Fluminense. E está certo, ele é um deputado vinculado à região, ele é um deputado que já tinha, evidentemente, ali interesse na disputa municipal, que é legítimo, e ele operou muito bem, não só as suas emendas, o direito que ele tem como deputado, mas as emendas coletivas, né? Então ele conseguiu, eu mesmo ajudei, eu mesmo participei com as minhas emendas nessa emenda coletiva para a construção ali do que faltava no prédio da UF de Campos, né? Também eu ajudei na UF de Macaé, enfim, no próprio IFE de Campos. As minhas emendas para a região foram as emendas muito vinculadas à educação, mas o Vladimir teve um papel bastante importante na arrecadação orçamentária para a região. Você falou nós falamos da UF de Campos, você falou agora do IFE, temos a UENF também, que é um centro aqui de referência, né? E a gente sabe que o senhor e o Molon vão ter encontros também com representantes dessas instituições de ensino público superior. Claro. O que o senhor espera, como é que o senhor vê a situação da educação, no sentido mais amplo aqui no Brasil, e essas três instituições de ensino aqui em Campos, o papel delas, o IFE, o UF e o ENF? Bom, primeiro, Aloysio, eu vejo com muita preocupação a situação da educação. Muita preocupação, né? Só para... Assim, existe um desmonte. O governo federal, ele é inimigo da educação. O governo federal, ele é inimigo da ciência e da tecnologia. O Bolsonaro, como exemplo maior disso, talvez seja o único presidente do mundo que não tomou vacina. E nós educamos o nosso povo e educamos nossos filhos a partir de exemplos, né? Eu tenho 2 filhos. Eu posso fazer o sermão que eu quiser para os meus filhos, mas eu vou educá-los a partir das minhas práticas. Meus filhos vão ver o que eu estou fazendo. Eu educo meus filhos com a minha prática. Imagino que vocês também. Eu não posso falar uma coisa para o meu filho e fazer outra. Então, a gente educa através das nossas atitudes. E as atitudes do Bolsonaro, diante da educação, da vida, da saúde, são as piores possíveis. Um presidente que, diante de 600 mil brasileiros mortos, não tomou vacina e não usa máscara. Isso já é um debate de educação. Qual é o exemplo que você dá? Né? Agora, ele também está tirando recursos das universidades. As universidades estão com muita dificuldade. Ele persegue as universidades. O ministro da Educação, né, o senhor Milton Ribeiro, acabou de cometer um dos maiores crimes humanitários, e eu falo como professor, que eu já vi. Falar que é contra a educação inclusiva, falar contra alunos com deficiência, dizer que não tem que ter inclusão, isso é um retrocesso
Isso não é um erro pedagógico, isso é um crime humanitário. Né? Como cristão, devia ter vergonha de falar uma coisa dessa. É muito grave. Então, nós temos que ter um diálogo com as instituições federais, com as instituições de ensino, de fortalecimento dessas instituições, porque elas são muito importantes. Por exemplo, Campos, ela tem uma quantidade muito grande de escolas rurais, que é impressionante, né? Talvez seja o município com o maior número de escolas rurais. É claro que essas escolas, a maioria são municipais e não estaduais. Mas é muito importante, vai ser um assunto meu com o prefeito Vladimir, saber de que maneira você pode ajudar essas escolas rurais. Com equipamento, com recurso. O professor que está numa escola rural, ele tem que ser estimulado. Ele tem que ter equipamento, ele tem que ter condições de trabalho. Porque senão você aumenta a desigualdade, você aumenta a evasão, você aumenta o distanciamento territorial dessas crianças, desses jovens. Então, olhar para essas escolas municipais, estaduais, que chegam nas pessoas que mais precisam é importante. Fazer vínculo das universidades com as escolas municipais e estaduais. E mais do que isso, usar os famosos royalties, tão cobiçados royalties, que é tão importante para a região e que vai estar num crescente, né? Mas usar os royalties para investir em ciência e tecnologia. E aí, essas universidades, tanto o IFE, como o Instituto Federal, como a UF, como a UF, são fundamentais para investimento em ciência e tecnologia. Só para você ter uma ideia, o Rio, ele é o penúltimo colocado, ele só perde para o Mato Grosso em investimentos públicos em ciência e tecnologia. Ele é o penúltimo. Só o Mato Grosso investe menos no Brasil inteiro. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Você tem o potencial que você tem desses centros de ensino, desses centros de pesquisa, e não investir. Então, se o royalty é investido em ciência e tecnologia, evidentemente, você consegue ter, e você tem uma previsão para 2022 de 15 bilhões, né? Nos próximos, até 2025, 75 bilhões, está falando de um recurso que é considerável, né? Esse recurso tem que chegar em algo que dê retorno. Você não pode mais ter cidades pobres de prefeitos ricos, que foi o efeito do royalty em muito lugar. Por isso que eu, com muita honra, digo que o prefeito de Maricá, né, o Fabiano Horta, vai comigo. Porque se você olhar para a mudança que Maricá teve, né, com os royalties, a situação da saúde, do transporte, da educação, da qualidade de vida, ou seja, é um exemplo que eu acho que a gente tem que seguir e conversar. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor relacionada aqui à região também, e aí implica naturalmente até com essa passagem aí que o senhor teve com o Vladimir, que o senhor comentou, na Câmara, né, trabalhando junto com ele. O ano passado o Aloysio fez aqui para o jornal Folha da Manhã, e nós naturalmente utilizamos aqui durante as entrevistas, né, com os candidatos à Prefeitura de Campos, e foi realmente, né, um limitador ali de várias promessas, que depois viram, né, aquele processo que a gente sabe muito bem, promessa de campanha que depois não acontecem. E aqueles painéis, eles botaram um limite muito bacana nessas promessas, que foram 11 painéis, com 34 pessoas da nossa sociedade civil organizada, e ali tinha, né, profissionais e de todas as áreas. Você tinha advogado, presidente de CDL, você tinha cientista político, uma série de sindicatos, presidente de sindicatos de médicos e profissionais, servidores da saúde, servidores do município de Campos, enfim. E dali ficou a seguinte conclusão: desses 11 painéis, dessas 34 pessoas, a maioria absoluta definiu que a agricultura, o agronegócio, né, aqui em Campos, é a salvação da lavoura, literalmente. Ou seja, o investimento nesse setor, a retomada da vocação agropecuária de Campos é fundamental, seria necessário neste momento. E aí vem então o projeto de lei 1440, que está na Câmara Municipal, que transforma, classifica o nosso clima e gera uma série de investimentos para desenvolvimento aqui desse setor. O senhor tem acompanhado esse projeto?
entrou uma interferência aqui na gravação de vocês, mas acho que entendi a pergunta. Não, eu preciso entender melhor esse projeto, mas eu concordo plenamente com a potência agrícola da região, né? Nós sabemos que essa região foi uma região produtora da cana-de-açúcar, depois teve um envolvimento com a questão da produção do álcool e depois sentiu, evidentemente, a decadência disso quase que pela exclusividade do investimento na economia do petróleo. Eu acho que você tem que usar melhor, por exemplo, a Embrapa, né? A Embrapa tem que ser chamada para uma responsabilidade de desenvolvimento da região, ouvir os proprietários, ouvir os prefeitos das regiões, né, que são produtoras, facilitar crédito e ver de que maneira você recupera essa economia agrícola. Por exemplo, produzir grãos para abastecer toda a região pode ser uma saída através da Embrapa e através de um sistema de crédito, né? Isso é um caminho, né? Agora, eu acho que eu tenho que ouvi-los, né? Mas tem como você recuperar, né, o sistema agrícola, até para você não ficar dependente de um recurso finito que é o petróleo. É claro que se tem que usar, é claro que o ROD vai ser muito importante, é claro que o ROD tem que ser usado para ciência e tecnologia, para reflorestamento, para questão ambiental, climática. Você pode ter na região, né, uma parceria, inclusive, com outros países que estão muito interessados em investir em economias que respeitem a questão climática e ambiental. Isso é fonte de recurso hoje em vários lugares do mundo, né? Eu tenho conversado com setores da UFRJ, né, vinculados à ciência e tecnologia, que tem parceria com... Ontem, só para você ter uma ideia, Cláudio, eu fiz uma reunião com... Só um parênteses aqui. Eu fiz uma reunião com bancos da Alemanha. Bancos da Alemanha, né? Isso até foi noticiado na imprensa. Eles fizeram uma série de questionamentos, eles investem no Brasil, eles fizeram, e são agenciadores, né, de investidores ligados às redes católicas. Eles fizeram vários questionamentos ao governo brasileiro que não os respondeu. Então, eles estão ameaçando retirar os investimentos do Brasil. Por quê? E ontem eles fizeram uma reunião comigo, porque eu sou o líder da minoria aqui na Câmara, né, junto com vários deputados da área ambiental. E eles querem entender qual está sendo feito, qual é o trabalho feito no Brasil, tanto pelo governo federal ou os governos estaduais, na questão climática, na questão ambiental, na preservação do meio ambiente. Então, enfim, eles querem investir em lugares que vão ter responsabilidade ambiental. O próximo governo do Rio pode ter uma relação com os prefeitos e com os produtores que seja um instrumento de recuperação econômica, ativo econômico, que seja gerador de empregos, mas que possa estar compatível com o grande desafio do mundo, que é não permitir o avanço do aquecimento global. Então, acho que você tem hoje uma saída, né, de equilíbrio, que a gente está assistindo a um desastre completo no mundo, né, e aqui no Brasil uma preocupação muito grande, né, principalmente com a postura irresponsável do governo Bolsonaro, e acho que a região de Campos, que tem, sem dúvida, esse potencial agrícola, pode ser uma experiência muito rica. Deputado, nós temos várias perguntas aqui no grupo de WhatsApp do programa, e como também temos aqui várias participações no streaming, no Facebook. A Silvana Venâncio, que é uma colega jornalista de Bom Jesus, do Itabapoana, aqui no município aqui do Noroeste, ela pergunta ao senhor aqui, deputado, sabe que ela declara o voto, né? Sabe que meu voto será seu para governador. Mas por que saiu do PSOL? E nessa pergunta da Silvana, eu vou emendar uma outra. Tá. Como é que o senhor vê o PSOL e essa passagem do PSOL ao PSD aqui em Campos? E o PSOL teve em Campos uma das revelações da eleição aqui para prefeito de Campos, que foi a professora, como o senhor, como Molon, professora universitária, a Natália Soares, né? Ela ficou em quinto lugar na eleição, quase ultrapassou o prefeito, Rafael Diniz. E se o senhor espera ter esse apoio na sua pré-candidatura a governador? Não, sem dúvida alguma. O desempenho da Natália foi extraordinário. Eu conversei bastante com a Natália, apoiei. E a minha saída do PSOL foi muito conversada, foi muito amadurecida. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi no PSOL. Foram muitos anos. Eu ajudei a construir ali um espaço que
elegeu muita gente boa, muita gente importante, né? Elegeu Marielle, elegeu uma bancada de 7 vereadores no Rio de Janeiro, vereadores em outros municípios, elegeu uma bancada de 5 deputados estaduais, de 4 deputados federais. Então, tenho muito orgulho do que fiz ali. Mas, na vida, os desafios vão sendo colocados e a gente não tem que ter medo da mudança. Eu não tenho medo da mudança. A ida para o PSB foi muito amadurecida, foi muito conversada, e para nós superarmos a dificuldade que a gente está vivendo hoje, que é uma dificuldade muito concreta, né? Preço da gasolina, preço do arroz, preço do feijão, a dificuldade de você hoje pagar um aluguel, o desemprego, fome. Nós voltamos a ter fome. Eu fui amigo do Betinho, isso denuncia a minha idade também, né? Mas eu fui amigo do Betinho, né? Eu ajudei a organizar, muito jovem, é verdade, mas ajudei a organizar a campanha contra a fome, dizendo a fome tem pressa. Vocês lembram disso? Né? Eu não imaginei que a gente fosse voltar a ter a fome da maneira que a gente está tendo. Os moradores, as famílias inteiras morando na rua. Eu moro ali no Flamengo, não há um viaduto no aterro do Flamengo que não tenham famílias inteiras morando embaixo. É muito triste o que a gente está vivendo hoje, no Brasil, mas pertinho da gente, no alcance dos nossos olhos. A gente tem que encarar esse desafio. E, nesse sentido, a gente precisa disputar o governo do Rio de Janeiro. O Rio tem que ser refeito. O Rio tem que sair das mãos de uma máfia, né, dos crimes. O crime governando o Rio de Janeiro é o que a gente está assistindo hoje. Quem governa o Rio é o crime. E enfrentar isso não pode ser sozinho. E eu tenho certeza que a minha ida para o PSB corresponde a isso. A possibilidade da construção de uma frente que tenha bastante gente, que tenha bastante diálogo e que tenha, inclusive, o PSOL, que hoje eu tenho muito diálogo, são grandes amigos da vida, não vão deixar de ser, e eu tenho certeza que vão estar junto com a gente nessa frente. Então, o PSB me permite a construção dessa frente. E o desafio também de construir uma outra casa, né, de construir um outro espaço. Eu fiz esse movimento junto com o governador Flávio Dino, governador do Maranhão, que, aliás, é o melhor governador em relação ao combate à pandemia, né, o lugar com os melhores resultados. Né? Então, eu e o Flávio Dino amadurecemos muito essa decisão. O Flávio Dino saiu do PCdoB, eu saí do PSOL, para a construção de uma frente que mude o destino do Brasil, que tire o Brasil desse fanatismo, né, dessa seita que hoje governa o Brasil, e no Rio de Janeiro, que enfrente a máfia e levou o Rio ao fundo do poço. Agora, até acordo com o traficante eles fazem, né? Eu sempre denunciei acordo com milícia, mas realmente eles se superaram. Estão fazendo acordo com o tráfico. Então, a gente não pode mais aguardar ou esperar que essa situação se prolongue. Então, a minha ida para o PSB é com muito respeito ao PSOL, é contando com o PSOL nesse leque de diálogo, de aliança, e por isso, e essa é a razão concreta. Deputado Marcelo Freixo, claro, tem acompanhado aí essa questão do tráfico, da milícia do Rio, a gente fica aqui, né, estarrecido a cada dia, a cada revelação. Agora mesmo a Rede Globo, a emissora InterTV também do Grupo Folha da Manhã aqui na região, exibiu e tem exibido aí uma reportagem sobre a máfia das vans no Rio. É um negócio impressionante. Ontem saiu mais um episódio. Eu vi. Mas a minha pergunta para o senhor agora é também de um caso muito, muito, muito estarrecedor e que está até hoje sem solução. E é aquela pergunta simples, mas que não se encontra uma solução ou tem uma resposta. Quem matou Marielle? Olha, é muito, Cláudio, essa é a pergunta mais dura de se responder na minha vida, né? Essa é a resposta que eu estou buscando há 3 anos, viu? A Marielle, para quem está nos assistindo, ela foi minha assessora durante 10 anos, trabalhou comigo durante 10 anos. Foi a Campos comigo uma vez, né, numa das idas como deputado estadual. A Marielle é uma menina que começou a trabalhar comigo em 2006. Eu fui professor de história da Aniele, da irmã dela, no ensino médio, né, que foi quem me apresentou. Então eu tenho uma relação muito profunda com a família, com a dona Marinete, com o seu Turinho, que são os pais, né, com a Luiara, que é a filha. Então, a Mari, ela quando chega em 2016, exatamente 10 anos trabalhando comigo, ela começa em 2006, ela diz para mim, olha, acho que vou te largar.
né? Sempre com um jeito muito risonho, ela tinha uma alegria muito potente, né? Era uma mulher bonita, grande, alta, né? Expressiva. E eu acompanhei todos os passos ali. Eu coloquei a Marielle para coordenar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, no momento que ela cresceu muito, fez tudo que ela fez foi com muita qualidade. E aí, Cláudio, ela me diz, vou te largar, vou te abandonar, brincando. E eu falei, já sei, já entendi. Em 2016 eu fui candidato a prefeito, né, no Rio de Janeiro, e ela veio candidata a vereadora. E era essa a brincadeira, que ela ia me largar porque ela ia virar vereadora. E eu fiquei numa felicidade de ver aquela menina que eu conheci ali, saindo da favela da Maré, indo fazer faculdade, indo fazer o mestrado, dizendo que não conseguia e depois conseguia, né? Conheci os medos da Marielle, que não apareciam na expressão dela, porque ela era muito forte. Estou falando de uma amiga, né? Estou falando de uma quase filha. E aí ela vira vereadora, mais de 40 mil votos, faz um mandato extraordinário, né? Mas com muito cuidado. Só para você ter uma ideia, Cláudio, ela dizia para mim, eu não vou entrar nas confusões que você entrou, não quero isso para a minha vida. Olha como é, Luiz. Ela dizia isso para mim o tempo todo. E eu falei, não faça isso, né? Não chame para você determinadas brigas que você não vai ter como enfrentar, né? E ela falou, não, claro. E ela, aí é que mora a minha dor maior, sabe? Não tem nada que ela tenha feito que você possa dizer assim, isso aqui ela foi inconsequente, ou isso aqui ela não devia ter feito, isso aqui pode ter provocado. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Então, assim, por que alguém pode ter sido tão covarde? Né? Como alguém fez uma covardia tão grande? Por quê? Eu não tenho dúvidas do envolvimento de milícias. Né? Está aí, inclusive, 2 pessoas presas, né? As pessoas que dispararam, né? Que provavelmente dispararam, não foram julgados ainda, mas tem provas muito contundentes, né? Estou falando do Rony Lessa e do Queiroz, né? do Elcio Queiroz. Eles estão presos, acusados de terem sido os executores, mas a gente precisa saber quem foram os mandantes. E aí eu vou dizer uma coisa para quem está assistindo a gente. Eu não estou falando isso porque eu acho que o crime da Marielle é mais importante que algum outro, viu, gente? Não é isso, não. Eu acho que eu perdi um irmão assassinado pela milícia também. Eu sei o que é uma família dilacerada pela violência. Eu sei. Eu vi o que foi meu pai e minha mãe enterrarem meu irmão. Eu sei o que é. Eu conheço essa dor. A dor de tantos moradores do Rio de Janeiro, né, do Brasil. Eu conheço de perto essa dor. Senti essa dor no peito. E não acho que o caso da Marielle seja mais importante, por isso tenha que ter prioridade. Não se trata disso. Né? Mas é uma vereadora eleita que é assassinada por uma razão política. Então tem um grupo político no Rio de Janeiro que é capaz de matar como forma de fazer política. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. É grave para quem conheceu, para quem não conheceu. É claro que a minha dor sobre a morte da Marielle é uma dor específica de quem conviveu. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de um lugar que a gente não pode achar que o Rio de Janeiro tem que virar o que aconteceu com o México, né? Onde políticos são assassinados e faz parte da vida política assassinatos. Não pode fazer parte da nossa vida política assassinatos, porque assassinato não pode fazer parte de nenhuma vida, de nenhuma sociedade. Então é um crime contra a democracia. É um crime que ameaça a República. Então tem que saber quem mandou matar para saber que grupo político no Rio de Janeiro é capaz de matar. Isso é muito sério, né? Por isso que eu falo tanto de que esse caso tem que ser resolvido. Não é porque eu conheço, não é porque eu gostava dela, não é porque é minha amiga, né? Se fosse o contrário, eu estaria falando a mesma coisa. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor relativa a esse assunto, para encerrar o bloco. Se olha para a luta pelo direito civil dos negros nos Estados Unidos, você vê muitos assassinatos, né? Martin Luther King, Malcolm X. Exatamente. Você pode talvez levar para isso o assassinato de John Kennedy, do seu irmão Bob Kennedy, né? Mas aí é mais especulativo. E por incrível que pareça, o cara mais ativo daquela época na luta pelo direito dos negros, Muhammad Ali, esse campeão mundial olímpico e peso pesado profissional de boxe, ele não morreu, ele morreu de velhice, né? Tentando fazer uma analogia,
como o Molon fez aqui do Mark Milley, general dos Estados Unidos com as Forças Armadas Brasileiras, uma analogia do senhor com o Mohamed Ali, olhando para trás assim e vendo a Marielle, como você falou, que não se envolvia tanto assim. Que analogia o senhor é capaz de fazer entre as baixas daquele movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos dos anos 60 e 70 e entre vocês agora? Eu acho que a Marielle faz parte desse movimento que não tem fronteira, né? Esse movimento não tem fronteira. Porque, no fundo, é um movimento pela liberdade. É um movimento pela liberdade. Eu acabei de ler agora o livro Escravidão. Não sei se vocês leram, do Laurentino Gomes. Né? Que é uma obra-prima, viu? Quem está nos assistindo, eu recomendo essa leitura. O livro Escravidão, do Laurentino Gomes. A gente precisa entender as nossas raízes, né? Elas são muito profundas. Existe um Brasil profundo que a gente precisa entender para superá-lo, inclusive. E esse Brasil profundo, ele está não só no Brasil. Ele se espalhou, essas características se espalharam no mundo inteiro. Então, você tem ali muitas pessoas que foram assassinadas, que foram perseguidas por uma causa, por uma sociedade que não admite o racismo. Hoje, quando você vê um policial militar ser condenado e uma sociedade inteira se levantar contra a execução de uma pessoa negra nos Estados Unidos, aquela luta ali não começou ali. Aquela luta ali começou há muito tempo. Aquilo tem relação com muitas pessoas que morreram antes. Tem relação com o Malcolm X, né? Tem relação com várias outras lideranças e vários outros momentos. Há uma construção. Agora, o que nós não podemos fazer é perder a indignação de cada um desses atos. Eles compõem um todo de uma luta por liberdade e por sentido de vida. Mas a indignação tem que estar em cada lugar, em cada caso como esse. Por isso que a gente não pode achar que a Marielle foi mais uma. Né? Não foi. Nenhum é mais um. A gente tem que ter uma indignação muito profunda que não nos naturalize a violência e a barbárie. A gente não pode. Você sabe que barbaridade, né, vem de confusão da língua dos pássaros, é aquilo que a gente não entende. A gente está diante de muitas barbáries, né? Muitas coisas que nós não entendemos, que nós não aceitamos. Mas, para isso, a gente tem que ter indignação. Agora, a nossa indignação não pode começar e terminar na raiva. Nossa indignação tem que ser de atitudes. Por isso é tão importante a criação do Instituto Marielle Franco. Por isso é tão importante, em vários lugares do mundo, praças virarem nome da Marielle, ruas com o nome da Marielle, porque isso cria uma educação relacionada à vida. Né? Eu acho que existe uma analogia e que a gente precisa entender o papel da gente nessas lutas. E só para terminar, deputado, quem quebra a placa de Marielle? Enfim, o mundo produz coisas estranhas, né? Seres exóticos, que fazem parte da fauna. Das 3 pessoas que quebraram a placa da Marielle, resta um. Quando eu era criança, eu brincava muito de um joguinho que era o Resta Um. Vocês lembram? Não. Até hoje tem. Você vai passando as peças, né? E aí era o Resta Um, você tem que deixar um só. Eu chamo o deputado de Resta Um, não me refiro a ele citando o nome, inclusive. Porque o governador Witzel participou desse episódio. Né? Tá na lata do lixo da história. Governador mais medíocre, mais bizonho que nós já tivemos. Né? Foi quase um espirro governamental. O deputado federal que participou disso foi preso, né? E está respondendo na comissão de ética. Então, resta um. Resta um, que ainda pertence a essa fauna. Mas aqueles que tentam aparecer no mundo político pela violência têm sempre vida curta, né? Porque a violência não é um método da política. As pessoas precisam ter ideias, precisam ter projetos. A sociedade não quer esse tipo de coisa. Então, vai ter vida curta na política porque não sobrevive. Só para terminar, esse tipo de... O senhor não citou nomes aí dos parlamentares,
esse tipo de ato de macheza, entre aspas, ele costuma, no governo federal sobretudo, o presidente, está sempre ligado à imposição verbal e física a mulheres. Exatamente. Você acha que isso é por acaso? Não, imagina se é por acaso, né? Nós temos uma sociedade muito violenta com as mulheres, e mais uma vez eu falo desse Brasil profundo, né? Nós temos um Brasil que sempre foi violento contra as mulheres. Bolsonaro, quando manda uma jornalista calar a boca, o que é muito grave, né? Mandar um jornalista calar a boca é muito grave. Mandar uma jornalista mulher calar a boca é mais do que grave, é covardia. Não passam de covardes. São violentos contra as mulheres e reproduzem uma coisa que a sociedade brasileira não quer mais, que é violência contra a mulher. O Brasil é um dos lugares onde a mulher é mais vítima de violência, que a gente chama de feminicídio, é muito grave, aumentou inclusive na pandemia, né? Diga-se de passagem. Nós temos um número crescente de mulheres vítimas de armas de fogo dentro de casa, nas brigas de casal. O mapa da violência mostrou um crescimento assustador de 20%, né, do crescimento de feminicídio por armas de fogo dentro de casa, por conflitos de casal. Então, quando esses parlamentares, todos ligados a Bolsonaro, são violentos contra as mulheres, são violentos contra os negros, eles reproduzem um Brasil colonial. Eles reproduzem um Brasil da escravidão, né, um Brasil onde as mulheres não tinham direito ao voto. A sociedade mudou. A gente precisa fazer com que o parlamento tenha mais mulheres eleitas. A gente precisa fazer, né? Talvez esse seja o grande incômodo que a Marielle provocou na cabeça desse Brasil colonial. Era uma mulher negra, que vinha das favelas, que tinha superado. A gente começou esse programa aqui falando da Suzy, né? Eu faço esse paralelo também. Né? Mulheres como a Suzy, mulheres como a Marielle, incomodam muito esse Brasil colonial, esse Brasil de feitores, esse Brasil de capitães do mato, né? Esse Brasil de senhores de engenho. Bolsonaro é isso, é um capitão do mato. Um capitão que foi péssimo para o exército. Um capitão que o exército disse que ele não servia para o exército. E esses bolsonaros frustrados, né, que os seguem, essa seita que ele está construindo no Brasil, a gente precisa deter. Porque essa seita está levando o preço do arroz a esse absurdo, ao preço da gasolina, ao preço da energia, porque eles só sabem produzir violência, são incompetentes, não conseguem governar o Brasil, e a vida do brasileiro está piorando muito. Nós vamos chegar a 600 mil mortos em breve, né? E a gente está falando aqui de voto impresso, de STF, e a gente não consegue falar daquilo que importa, que é a fome, que é o emprego, que é vacina, que é prevenção, que é vida. É disso que a gente tem que falar. Bom, são 7h50. Deputado Marcelo Freixo, você que nos acompanha em casa também, no stream, aí pelo Face, pelo YouTube, Instagram ou pela rádio, vamos fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta para continuar conversando com o senhor aqui. Vamos falar sobre a sua pré-candidatura também a governador. Próximo bloco, continue ligado aqui na Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.